Meu nome é Alexandre, eu sou pós-graduando em História aqui pela Universidade Federal do Paraná e dou as boas-vindas a vocês, participantes, do diálogo sobre História, no qual estou ofertando esse mini-curso intitulado Historiografia e Digitalidade, breve história das plataformas digitais. E eu escolhi esse tema porque ele é muito próximo ao desenvolvimento da minha tese de doutorado, na qual estou pensando questões da digitalidade, dos governos algorítmicos, relacionados às nossas expectativas do tempo e da história. Espero que vocês façam um bom proveito desse mini curso que terá uma duração de cerca de 2 horas, divididos em 3 partes aqui no YouTube como uma playlist, E estou à disposição já nos comentários para qualquer dúvida, E tenha um bom curso. Dar início ao curso, já fazendo um porém. Eu gostaria de indicar no início e mostrar umas pequenas cenas de um documentário do Werner Herzog que se chama Lo and Behold, The Reveries of the Connected World. É um filme acho que lançado em 2016, E ele trata desse tema da internet, enfim. Mas eu me identifico muito com o olhar do Herzog em relação à internet, porque ele se coloca uma certa posição subjetiva, de uma certa incredulidade que já lá na primeira cena, na primeira sequência do filme, já se esboça, quando ele vai visitar, digamos, uma sala na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, que se tornou basicamente um museu. E lá nessa pequena sala tem um equipamento, e esse equipamento foi o computador que fez a primeira transmissão de uma mensagem para a Universidade de Stanford, e essa transmissão se cristalizou como a origem da internet, E dentro dessa sala, o Herzog ele tá acompanhado de um pioneiro da internet chamado Leonard Kleinrock. Realmente ele foi pioneiro. Nesse dia 29 de outubro de 1969, ele era o supervisor desse envio, dessa mensagem. Foi um orientando dele, se não me engano, que fez esse processo, E o Herzog ele tem um olhar de muito estranhamento, de muita dúvida ali, Ele não responde, as interações empolgadas do Kleinrock, que chega a bater no computador, mostrando que é algo sólido, algo rígido, que aquele é um monumento da internet. E nesse dia que eles reivindicam como uma memória, como um lugar de monumentalização, um lugar da memória da internet, orientando nesse Kleinrock, ele tinha que mandar uma mensagem com a palavra login. Era a única coisa que tinha, era a palavra login. Só que no processo de envio, o computador falhou, deu um crash, enfim. E lá na Universidade de Stanford eles receberam apenas 2 letras, a letra L e a letra O, ou seja, a palavra low. Não sei se é um trocadilho, em relação à palavra low, enfim, mas o Herzog apropria isso como título do documentário, como Lo and Behold. Lo and Behold também é uma canção de James Taylor, não sei se alguém conhece, que tem um pouquinho de blues ali. E esse documentário do Herzog, ele se estrutura em, acho que 10 momentos, eu vi faz um tempinho, e ele vai dessa euforia, desse meio caricata, desse pioneiro da internet, e vai passar por várias tentativas, vários possíveis da internet. Ele vai entrevistar os atores que pensaram
essas possibilidades para a internet, e ele chega a um momento já de meio de inflexão ao final, né? Ele vai mostrando as pessoas que são viciadas na conexão, as pessoas que não podem estar próximas às ondas da conexão, as pessoas que se refugiam, né, num lugar até contraditório, né? Elas se refugiam num lugar que ele é feito para tentar mandar e receber mensagem do espaço sideral, né? Para tal, né, essas mensagens de rádio, assim, elas não podem ter interferência de outros tipos de sinais. Então lá não tem sinal de celular, não tem sinal de internet, e as pessoas se refugiam lá, né? Criaram uma comunidade, né? Os não conectados que ficam perto de um lugar que é para uma conexão muito além, né, da nossa fronteira, né, da Terra, né? E também, né, o momento mais dramático é quando ele vai entrevistar uma família, né? E essa família, uma das filhas sofreu um acidente fatal, né? E as imagens, né, do corpo dela correram na internet, chegando até a própria família dela, né? Então essas imagens incômodas, né, atravessaram a rede, né? Chega esse momento que eles chamam de Dark Side of the Internet, né? E esse mini curso, né, que eu estou propondo, né, fazer uma história das plataformas, ele está nesse campo nesse momento de inflexão da internet, né? Nesse momento de onde chegamos, né, onde estamos agora nesse momento e para onde vamos, né? Essas coisas continuarem prosseguindo dessa forma, né? E de modo algum eu quero convocar uma revolta ludista que a gente vai começar a destruir os equipamentos, né? O equipamento que eu estou usando aqui para gravar, o equipamento que está me ajudando, né, no roteiro nesse mini curso e tal. Mas é mais para pensar realmente, né, a partir de como esses aparelhos se estruturam, né, em termos de economia política, né. Também esse mini curso também não tem objetivo de criar um manual de condutas dentro, né, das plataformas, né. Então, quando eu falo manual de condutas, esses manuais de marketing, né, para trabalhar nas redes sociais, também não é meu objetivo. Meu objetivo é pensar uma história, né, bem brevemente, assim, né, construir uma história dessas plataformas a partir das pessoas que começaram a estudar essas plataformas, né. Tem um viés historiográfico, né, por isso historiografia e digitalidade, né. Então, né, o Herzog ele aposta nessa figura do estranhamento, né, com grande ênfase, né, para revelar esses devaneios de uma sociedade capturada, né, por esses vários fenômenos dentro e fora da internet, né. Mas o Herzog ele não escapa de algo que me gera incômodo em relação ao filme, né. Ele tem uma orientação ainda linear dessa história da tecnologia, né. E parece que incorpora um pouco essa figura do memorialista, né? Mesmo sendo um antropólogo, um etnógrafo, né, desses fenômenos, né? E ele fala a partir um pouco de um ponto de vista assim, dessa cristalização da história, né, da internet em torno dessa associação entre uma estrutura militar estadunidense, né, e com seus aparelhos de saber, as universidades, né? Daí nessa narrativa, né, o Advanced Research Projects Agency, né, ARPA, né, um organismo subordinado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, ele idealizou uma forma de comunicação que pudesse sobreviver ou se suster, né, na possibilidade de um evento catastrófico. Lembrando que a gente estava num contexto de Guerra Fria. A gente não, né? Eles estavam naquele momento num contexto de Guerra Fria, né? Com aquele grande outro chamado União Soviética, né? E nesse contexto, né, de Guerra Fria, né, o Klein Rock, né, associado a outros, né, pesquisadores, né, matemáticos, né, como Paul Baran, né, o Donald Davis, o Joseph Carl, né, o Bob Taylor, né, eles se associaram, né, eles foram incorporados, né, por um projeto da ARPA que se chamou ARPANET, né,
Então, era um projeto dedicado a essa network, né, que eles estavam criando, né, que o governo dos Estados Unidos queria criar, né. E basicamente essa estrutura de rede, né, que é a internet hoje, muito próximo do que é a internet hoje, né, ela tentava estabelecer formas de comunicação independente, né, sem um grande centro, né, que, por exemplo, uma universidade poderia se comunicar com a outra, né, de forma independente, sem depender, por exemplo, de um servidor central em outro lugar daquele país, né. Mas um pesquisador que se chama Tung Hui Hu, né, me perdoem pela pronúncia, eu desconheço a origem do nome dele, né, e que atualmente, né, acho que ele é professor do departamento de língua inglesa na Universidade de Michigan, né, ele alerta que essa orientação estadunidense, né, dessa história, né, das redes e das nuvens, né, ela ofusca outras experiências ocidentais e não ocidentais, né. Então a gente pode citar a própria União Soviética, né, que tinha seus projetos, né, de rede, né, até o próprio caso do Brasil, imagino que a gente tem que, né, já pensar essa questão, né. O Chile tem uma bibliografia bem interessante a respeito de um projeto chamado CyberSyn, né, que tentou-se se realizar durante o governo do Allende, né, e foi interrompido pelo golpe, né, do famigerado famigerado general Pinochet, né. Fazer um parênteses aqui, né, então a gente está com uma sonoplastia da quarentena, a gente está gravando tudo, os vídeos em casa, e eu estou com meus cachorros, acho que incomodados com alguma coisa, né, e eu também estou batendo um pouco na mesa, está vibrando um pouco a câmera, eu já peço perdão, né, por essa inabilidade técnica minha, né, para gravar. Mas voltando a esse estudo do Tung Hui Hu, né, que eu vou começar a chamar de Hu, né, ele busca evitar um certo presentismo, né, de uma história que busca significar um passado a partir da obliteração de outras formas alternativas de pensar o futuro, né. Eu não sei quais são as formações de todos os inscritos no minicurso, né, que estão assistindo, né, mas essa relação entre passado, presente e futuro é muito cara, né, desde o início dos anos 2000, né, com a obra do Reinhard Koselleck, né. Eu não vou falar dela aqui, né, mas acho que as pessoas, quem é da área de história já começou a se ligar, mesmo que eu acho que o Hu não cita eles, né, o Hu da área de letras, né, nos Estados Unidos, acho que não sei se ele tem alguma intimidade com essa literatura, né, tão cara para nós brasileiros, principalmente, né, atualmente. Além do mais, né, nessa obra do Hu, ele pensa uma reflexão estética, né, de uma visibilidade do poder das redes, né, a qual parece que o Herzog também, né, ele explora no seu documentário, né, quando ele está apelando para algumas tomadas de grandes servidores, por exemplo, né, que dão aquele ar de poderio, né, das redes, né, ou também aqueles robôs, aqueles carros inteligentes, enfim, né, parece que ele acaba dando uma pegada nessa estrutura visual de poder das redes, né. E também o Hu, voltando, né, à obra do Hu, né, ele propõe uma leitura a contrapelo, que ele chama de Against the Grain, né, dessa história da internet, né. Por quê? Para ele, essa noção de que a internet foi criada como uma arma contra essas ameaças soviéticas no contexto da Guerra Fria é parte de uma mitologia da criação, uma mitologia, né, da origem da internet, né. E nessa mitologia, né, coloca-se essa noção de que a rede, como uma infraestrutura, né, deveria estar à prova de sabotagens internas e externas, o inimigo interno, né, o dissidente político, né, ele cita vários casos, né, de sabotagem, né, ele põe em dúvida, né, esses casos, né, e ele fala que dessa infraestrutura, né, emerge uma figura que é estética e ética também, né, que é dos data bunkers no contemporâneo. Então ele está falando, olha,
ter uma leitura de passado que está orientando o nosso presente, né? E talvez criando uma certa expectativa de futuro, né? Ter uma experiência, né? E passado que cria uma certa expectativa de futuro, né? Estou fazendo uma leitura bem kozelekiana aqui nesse momento, né? Da obra do Hu, né? Ou seja, né? O Hu recusa esse presentismo de uma história das redes ordenada pela criação do ARPANET, né? Ao invés disso, espero entender como uma maneira específica de pensar as redes e a conectividade em 1961, 1962 continuou a estruturar nossa visão até hoje, muito depois de a rede física ter sido desmontada e substituída por uma nova. Assim como os trilhos abandonados de uma ferrovia deixaram um canal quase invisível no deserto a oeste, essas formas da Guerra Fria permaneceram dentro da nuvem, mas são visíveis apenas em sua ausência. É para esses fantasmas que me dirijo agora. Então, o Hu ele tem uma estrutura argumentativa que ele fala, olha, a internet não é necessariamente militar, mas ela se apropriou de estruturas já antigas, né, de telecomunicação, né, e principalmente as estruturas ferroviárias dos Estados Unidos, né. E a internet, nesse sentido, se apropriou das ruínas, né, do passado, né, de desenvolvimento dos Estados Unidos, né. Eu tenho alguns pontos, assim, eu não quero falar nesse momento, talvez no final, retome e tal. Isso seria um outro momento da minha tese, né, de pensar uma questão da colonização, né, pensar onde é que havia esses trilhos de trem, né. Antes havia caminhos de populações autóctones, né? E o Hu acho que citou só uma vez, né, uma população, um povo autóctone, né, dos Estados Unidos, né? Então isso me incomoda, assim, né? A gente tem que pensar aí o caso brasileiro, o caso sul-americano também, né? Como essas estruturas, né, esses backbones da rede, né, que atravessam certos lugares que, né, tinham populações ali, né? Enfim. Esse é um outro papo, né, de outro momento da minha tese, né? Mas voltando, né, o Hu, né, ele persiste também nessa história dos Estados Unidos, né, fazendo um contraponto, né, ou fazendo uma contra-análise da história, né? Talvez a gente pode chamar o Marc Ferro para cá, né, para discutir, né? Talvez o Herzog esteja tentando fazer isso, né? Mas ele se concentra nos Estados Unidos, né? E acho que tem uma razão uma razão de ser, que é uma razão que também sustenta um pouco esse minicurso e esse momento da minha escrita da minha tese, né? É porque essas grandes companhias tecnológicas da atualidade se situam nesse país, né? Elas são apenas desafiadas, eu acho que em grande medida, pelo polo tecnológico chinês, né, que é muito grande, muito forte, é um país muito populoso, né, de grande desenvolvimento tecnológico, né. E esses embates atuais, né, no contemporâneo, dizem muito a respeito disso, né. E comumente, né, tem se referido a essas empresas dos Estados Unidos, né, como Big Tech, né, ou pelo acrônimo GAFAM, né, que significa a união de Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft, né, ou simplesmente em alusão, né, ao Vale do Silício, né, as grandes empresas do Vale do Silício, por ser a localização geográfica da maioria das sedes dessas empresas, né, as quais incrementam de forma muito grande, né, de forma muito potente, né, o PIB do estado da Califórnia, né. Nesse sentido, para desconstruir essa história um pouco mais oficial, né, eu vou tentar mostrar talvez um pouco como alguns personagens, né, da internet hoje incorporam essa história mais, entre aspas, oficial, né, ou mais corporativa, né, uma história criada por corporações, né, uma coisa a se pensar também, né. Então ele fala desse presente, desse presentismo nosso orientado por uma febre de rede, né? Network fever, né? Como esse desejo de plena conectividade, de plena conexão, né?
E acho que o Herzog, voltando a esse documentário, eu acho que vocês vão acabar querendo ver ele, tanto que eu estou falando, né? Ele desdobra esse problema, né? Que é um fenômeno também que não está nada distante do nosso mundo do trabalho atual, principalmente nesse contexto de pandemia, né? No qual eu, por exemplo, estou trabalhando em casa, imagino que muitos de vocês também estejam trabalhando em casa e estejam nesse momento vendo né, esse mini curso em casa, né? É um contexto único para a nossa geração, né? E que está estressando mais a nossa relação com as redes, né? Enfim, né? Continuando um pouco em alguns pontos da obra do Hu, né, ele também fala que é uma obsessão para construir um sistema de pensamento onde tudo deve ser conectado. Né? Lembrem dessa premissa, por favor. Eu acho que daqui a pouco eu vou voltar a ela. Né? Vamos ver se vocês percebem. Né? Acho que é uma minha primeira experiência aí, né, dentro desse contexto de quarentena, de pandemia. É a minha primeira experiência em gravar um vídeo, né, nesse formato, gravar um mini curso. Né? Então eu estou dando algumas pausas aqui no vídeo para tentar corrigir alguns problemas. Né? Além, né, da sonoplastia já característica, né? Eu acho que estava com um probleminha de foco, né? Acho que precisei limpar a lente, tentei regular, não consegui. Novamente peço perdão, né, por esses probleminhas técnicos, né? Eu vou tentar indicar um link aqui no vídeo aqui do YouTube para um canal de um grande amigo meu chamado Eduardo Cagliari, né? E ele tem ali nesse canal várias dicas, né, para criar esses vídeos, né, de forma caseira e com uma certa qualidade, né? Ele é muito bom, eu vou indicar aqui se eu conseguir fazer esse efeito, né? E recomendo, né? O canal aqui é Mixtape, né? Enfim, prosseguindo aqui, né? Sem mais delongas, né? Essa febre por conectividade, né? Que eu mencionei né, como um conceito para o Hu, né? Ela se manifesta naquilo que a psicanálise, né, ao meu ver, entende como paranoia, né? Acho que o Hu ele associa essa febre a uma paranoia, né? E agora eu tenho um questionamento, né? Uma dúvida ou talvez uma hipótese, né? Eu penso que talvez se esse conspiracionismo que eu coloco entre aspas, um grifo como paranoico, né, desses discursos de pós-verdade, de negacionismo, né, eles não estão se apresentando também como um elemento que é estruturante das redes, né? Então, e eu falo isso por quê? Porque eu acho que o Hu tem essa noção que essa materialidade da rede está imbricada por essa experiência subjetiva da rede, né? Então, vou demonstrar, né, como o Hu pensa a respeito disso, né? Estudiosos afirmam que a consciência da materialidade de um meio levará a uma compreensão mais eficaz de seu conteúdo ideológico. Mesmo assim, estou argumentando que a nuvem inevitavelmente frustra essa abordagem. Por quê? Por design, ela não se baseia em nenhum meio ou tecnologia única. O meio é agnóstico, ao invés de ser um meio específico. Mesmo que considere, né, uma perspectiva materialista como reducionista, né, a gente fazer uma leitura apressada, até na minha primeira leitura, né, do texto do Hu, eu percebia que ele quase negava essa questão material, mesmo que ele estivesse estressando essa questão material dentro do seu texto, né? Mas para ele parece que e a minha percepção nessa nova leitura do texto é que a rede é um sistema onde o material e o psíquico são inseparáveis, né? E eu não vou me alongar mais nesse tema, né, dentro do minicurso, né? Não é objeto também nesse minicurso pensar essa questão das fake news, né? Como tem muita gente trabalhando atualmente, né? Tem muito brasileiro trabalhando com seriedade nesse tema, né? Tem laboratórios, acho que na Universidade do Espírito Santo, né? Eu vou tentar linkar aqui, agora me fugiu o nome aqui, mas eu vou linkar aqui no YouTube, né? Eles têm um canal, acho que no YouTube, né? Tem uma entrevista
uma Aline muito interessante, né? Feita caminhando pela cidade de São Paulo, ali, logo nesse momento pré-eleitoral brasileiro, né? Das últimas eleições presidenciais, enfim. Eu vou tentar colocar o link aqui também na tela aqui do YouTube, né? Depois vocês acompanham, né? O trabalho desses centros aí, né? De pesquisa, né? Tem acho que no FRJ também, coordenado pela Fernanda Bruno, enfim, tem muita coisa já sendo escrita por isso, e não é o objetivo agora do meu mini curso, né? Eu espero aprofundar uma tensão que o Hu apresenta, né? Que ele pensa essa rede distribuída, né? Da internet, mas ao mesmo tempo submetida a uma evidente concentração das grandes empresas tecnológicas da atualidade, né? Então é daí que eu parto, né? O objetivo do meu mini curso.